Uma pergunta. Você é daqueles que costuma se exercitar só em algumas épocas do ano, como por exemplo, véspera de tirar uma férias ou quando vai passar uma temporada na praia? Pois saiba que isso não é muito legal e para falar mais sobre o assunto nós vamos conversar com o Bernardo Binelli, que é educador físico, também professor universitário. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todos. Bem, para se atingir, responder a pergunta sobre um hábito de vida... Vamos lá, a gente está batendo papo aqui, é normal, é o seguinte, quer dizer, então que nessa época do ano acaba sendo muito comum as pessoas, por exemplo, passam um período de festa, como nós tivemos agora, final de ano, carnaval, e param de praticar atividade física, né? Quando o recomendável seria o quê? Seria manter uma rotina? Isso. Então acontece o seguinte, a atividade física, ela vai promover benefícios tanto na parte física quanto na parte psicológica. Muitos desses benefícios, eles requerem, na verdade, um período para se você ter esses benefícios. Então, por exemplo, alguns benefícios adquiridos com a prática de atividade física, por exemplo, uma mudança na composição corporal, eu aumentei minha massa muscular, eu diminuí minha massa muscular. Com o fato de eu parar de treinar, ocorre o destreinamento. Então, muitas dessas mudanças benéficas que foram originadas pelo exercício, eu acabo perdendo. Então, por exemplo, dependendo da forma de tratamento, se o indivíduo busca a atividade física como se fosse uma terapia complementar, por exemplo, de diabetes, por exemplo, de hipertensão, por exemplo, de doenças cardíacas, com o cessar do treinamento, pode ser que aquele benefício que ele adquiriu, ele venha a perder, por exemplo. Ou seja, ele pode voltar a ser um indivíduo a ter problemas. Isso. Então, por exemplo, em alguns casos, o indivíduo começa a fazer atividade física e ele vai ter o quê? Vai acelerar um pouco mais o metabolismo dele. Quando ele termina de fazer a atividade física, por exemplo, ele cessa, às vezes o metabolismo dele está um pouco mais acelerado. E às vezes os hábitos de vida alimentares, por exemplo, que ele vem aumentando, por exemplo, essa rotina, o consumo de certos alimentos, ele acaba também não diminuindo. Então, com isso, ele acaba o quê? Aumentando um pouco mais de gordura corporal e aquela massa muscular que ele, no caso, ganhou com o treinamento, pode ser que ele tenha perdido um pouco. Entendi. Nós vimos agora, por exemplo, eu sou praticante de atividade física, eu costumo ir regularmente, por exemplo, para a academia. Uma coisa que se percebe, é comum se perceber que, por exemplo, em véspera de carnaval, 1, 2 semanas antes, as academias ficam lotadas de pessoas, muitas pessoas que de repente nunca, algumas delas até que nunca praticaram atividade física, resolvem conseguir algum tipo de resultado faltando semanas, meses aí para o carnaval. Isso não funciona, né? Então, assim, sempre interessante a busca pela atividade física. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que buscam fazer um exercício físico, de repente para moldar a parte da composição corporal, antes de um determinado evento, às vezes aquele evento é muito recente, muito próximo, talvez aquela mudança, por exemplo, na composição, você às vezes não tem. Mas, por exemplo, aquele hábito de você já começar a fazer uma atividade física já é interessante. Agora, você fazer atividade física, por exemplo, hoje já vou começar a fazer um exercício físico de musculação, um exercício, por exemplo, de corrida, e vou achar que vou ter uma alteração naquele momento na minha composição corporal, particularmente não tem. Então a gente depende, na verdade, que são as coisas que a gente chama de adaptações crônicas. Então essas adaptações crônicas, na verdade, elas demoram um tempo para acontecer. É justamente o que difere eu, na verdade, treinando, eu sem treinar. Então é aquele mesmo indivíduo sendo treinado e ele, na verdade, sendo destreinado. Então essas adaptações crônicas que a gente tem que buscar com o treinamento. Então, por exemplo... Manter uma rotina, né? Essa rotina que a gente tem que estar procurando manter. E não apenas por um determinado período. E dá para se dizer que, por exemplo, a partir de quanto tempo a pessoa ela decide começar um programa de atividade física? A partir de quanto tempo dá para se começar a ver algum tipo de resultado? Isso varia? Como é que funciona? Então, tudo vai depender dos objetivos que aquele cliente ele está buscando, no caso, com o exercício físico. Então, por exemplo, se você for um objetivo na parte da composição corporal, a gente vai ter que ter pelo menos aproximadamente 8 semanas. Então, algumas pessoas conseguem ter um pouco antes, algumas pessoas um pouco depois. Mas é lógico, sempre está conciliando tanto a de exercício físico como a outras atividades. Por exemplo, parte nutricional, horas de sono regular, trabalhar, por exemplo, em um local que não tenha tanto estresse, ou se tem, fazer um ambiente mais favorável. Tudo isso a longo prazo, a gente consegue perceber que consegue melhorar tanto a composição corporal como outras coisas. Ou seja, são uma série de fatores aí para que o indivíduo possa ter
benefício. É importante também a pessoa sempre saber estar ao lado ao montar um programa de treinamento, contar com profissionais qualificados também, né? Perfeito. Então, por exemplo, é igual eu vou fazer uma comparação com a parte do medicamento. Então a gente tem um péssimo defeito de se automedicar algumas vezes. Uma determinada doença que a gente tem, opa, eu vou tomar aquele tal remédio. É a mesma coisa do exercício. Então às vezes a gente procura fazer um determinado exercício, mas às vezes a gente não sabe, se a gente não controla aquele exercício, a gente não sabe realmente qual seria a resposta daquele exercício. Se a gente não tem a dose do exercício, talvez a gente não vai ter o controle da resposta. Algumas vezes a gente consegue, com atividade física, por exemplo, uma caminhada, a gente consegue, por exemplo, mudar um pouco a composição corporal. Mas quanto maior o seu objetivo, maior tem que ser a precisão do treinamento. Então, por isso, os profissionais para estarem sempre orientando. Porque a partir dali você consegue traçar até as partes das metas. Entendi. E atinge os resultados. E a principal meta, só para poder encerrar, tem que ser antes... no caso, a saúde tem que ser em primeiro lugar. Consequentemente, né, a questão da questão de aparência mesmo vem uma consequência. O importante, então, é mesmo manter uma regularidade de atividade física? Perfeito. Sempre, antes de fazer uma atividade física, procurar um médico para ver como estão essa parte das condições suas de saúde. E depois, no caso, um profissional, tanto de educação física, e se puder, outros profissionais, para fazer um trabalho conjunto. Com certeza a precisão é maior, além, é claro, da economia de dinheiro também. Bernardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Atividade Primeira Edição, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço.